Fala galera, tudo certo? Quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu ajudo vestibulandos a conseguir a sua aprovação no Enem. Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre o SISU 2 de 2023. Então vou dar dicas importantes e estratégias que você tem que ter caso você queira conquistar a sua aprovação nesse SISU. Lembrando, pessoal, pra quem não sabe, eu fui aprovado no SISU 2 de 2021 na UFRJ. No primeiro SISU eu tinha aprovado na UFRN, eu fiquei meio receoso em relação a colocar na UFRJ, né? Eu tinha acabado de sair do ensino médio, estava principalmente na UFRJ, né? O UFRJ era o meu grande sonho. Então no primeiro SISU eu arrisquei na UFRN porque eu não sabia se ia conseguir na UFRJ. E no segundo SISU eu arrisquei na UFRJ. E cara, deixa eu falar pra vocês, quando começou o SISU, eu não esperava nem um pouco que eu ia conseguir aquela aprovação, sabe? Porque meu ano foi um ano muito atípico. Foi o ano em que teve a maior aumento de nota de corte da história. Até hoje é a maior nota de corte que teve aí da história dos SISUs. E também não rodou nada as listas de espera no primeiro SISU. Então realmente eu tava muito desesperançoso. Mas acabou que eu consegui passar, sabe, ainda, tipo assim, de uma forma relativamente tranquila ali no segundo SISU de 2023, sabe? Passei na primeira lista de espera, ainda chama um monte de gente depois de mim, então mesmo eu sem expectativa, sem achar que eu ia conseguir, no final eu consegui. E, pessoal, vou passar aqui pra vocês as estratégias referentes a esse SISU específico que a gente está vivendo, que realmente tem algumas particularidades em relação aos outros anos, beleza? Mas tem outros vídeos referentes a SISU 2 aí no canal com uma estratégia aí que pode ajudar vocês também. Beleza? Mas antes disso, eu peço pra você, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, de verdade, medicina é horário integral, tenho prova semana que vem, então, cara, de verdade, é bem perrengue pra mim gravar esses vídeos. Então, por favor, dá uma fortalecida, se inscreve no canal e deixe seu like pra poder ajudar aqui o trabalho a crescer. Falando aqui sobre o SISU de 2023.2. Então, pessoal, o que a gente teve no SISU de 2023.1? Primeiro de tudo, a gente tem que olhar para trás para entender o que aconteceu. A gente teve notas de corte no SISU de 2023.1 muito próximas do que foi no SISU de 2022.1, com uma grande maioria tendo uma queda referente ao outro ano e, em algumas, uma leve subida. Em relação a determinadas faculdades, determinadas cursos que têm um peso maior em matemática, a gente teve até um certo aumento, porque realmente o TRI, as notas em matemática esse ano foram maiores. Só que de forma geral as médias também acabaram sendo menores, porque o pessoal não foi tão bem nas outras matérias. Então isso é algo muito importante que a gente tem que ter em mente. Você tem que saber exatamente qual que é o peso da sua faculdade para você esperar ver mais ou menos qual que vai ser a variação que a gente vai ter em relação ao SISU do ano passado, beleza? Então o que você vai fazer? Pessoal, o mais importante no SISU 2 tem muito colecionador de aprovação. Então muita gente coloca a nota, já foi aprovado no SISU 1 e coloca a nota no SISU 2 só para falar que passou. Então, por exemplo, fulaninho passou em medicina na UFMG, só que aí ele coloca a nota no SISU 2 para medicina na UFRJ, sendo que ele não vai cursar, e ele é lá de Belo Horizonte, só para ele falar que ele conseguiu a aprovação. E isso acontece muito. Para vocês terem uma noção, no meu ano, de 50 pessoas de ampla concorrência, só 7 assumirão a vaga da primeira chamada. Então 43 pessoas colocaram só para colecionar a aprovação. Isso é algo muito comum no SISU 2. Por conta disso, as listas de espera, elas rodam muito no SISU 2. Beleza? Isso eu não estou falando só em medicina, ocorre em outros cursos, em direito, em engenharia, em vários outros cursos isso também ocorre. Realmente as pessoas que elas passam na primeira chamada, na chamada regular, geralmente não fazem a matrícula no SISU 2 e colocam a nota só para falar realmente que passaram ali naquela faculdade, naquele curso, naquele determinado curso. Então por isso você tem que ter uma atenção muito especial às listas de espera. E cara, a gente não teve uma variação tão grande das notas de corte, das médias, em relação ao ano passado. Então o que eu indico para vocês? Entra no site da instituição, do curso do seu interesse. Então, por exemplo, Medicina UFRJ SISU 2022.2. Você vai entrar nesse site e você vai ver como que rodaram as listas de espera ali para sua modalidade, ali para o seu referente curso, no caso, por exemplo, medicina. Então, no caso, você vai ver mais ou menos quanto que rodou na primeira lista de espera, quanto que rodou na segunda lista de espera, até chegar ao último chamado. Então, por exemplo, na medicina UFRJ, o último chamado do SISU de 2022.2 teve 810, pouquinho ali de nota nas listas de espera, sabe? E o corte fechou 824, 823, se eu não me engano. Então, teve uma queda ali de 14, 13 pontos em relação à chamada regular. Chamou muita gente mesmo. Então isso é algo que você tem que ter atenção. Então eu recomendo para vocês. Pega ali as listas de espera, você acha no site da instituição. Então
você coloca, por exemplo, SISU 2022.2, sei lá, UFC, UFBA, e aí você coloca o seu curso e tal, e você vai procurando pelas listas de espera. Não é um trabalho muito fácil, sabe? Em algumas faculdades realmente é um trabalho bem difícil, em algumas nem tanto, você consegue achar tranquilamente, mas é muito importante você saber fazer isso para você realmente saber as suas chances ali naquela faculdade, sabe? Lembrando sempre, calcula a sua média naquela faculdade baseado nos pesos que você tem. Então, o que eu recomendo para vocês? Pega o SISU 2022.2, que teve notas ali similares ao que a gente teve aqui no SISU de 2023, né? Porque o 23.1 foi bem parecido com o 22.1, tendo algumas quedas em algumas faculdades no geral. Então você vai pegar o SISU de 2022.2, vai ver a lista de esperas, vai ver qual que foi a nota ali dos últimos chamados, né? Então geralmente é na segunda, na terceira, às vezes é na quarta lista de espera, você acha ali o último chamado, né? E você vai ver exatamente como que está a sua nota em relação a esse último chamado. Se está mais alta, se está mais baixa, se está um pouco mais baixa e tal. Porque aí você vai ter uma noção de qual que é a sua chance para conseguir a aprovação. Eu diria que se sua nota está mais alta, cara, muito provavelmente você consegue a aprovação nesse SISU de 2023.2, né? Se a sua nota está mais alta do que o último chamado 22.2, é muito alta a chance de você conseguir a sua aprovação aí nesse SISU de 2023.2, sabe? Não diria certa, né? Certeza a gente nunca vai poder ter, mas é uma chance bem alta. E eu diria que nesse SISU eu espero uma leve queda em relação ao SISU de 2022.2, beleza? Então é isso que eu espero. No caso, a UFMG, por exemplo, a medicina UFMG teve uma queda ali, se eu não me engano, de 5, 6 pontos em relação ao SISU de 2022.1, né, da nota de corte da chamada regular. Então eu espero também que a gente tenha uma queda ali nos cortes de forma geral, porque eu senti que as médias esse ano foram mais baixas, tirando aquelas faculdades que têm um peso maior em matemática, porque as notas em matemática foram maiores, eu acredito que a gente vai ter uma leve queda nas notas de corte, beleza? Lógico que existem situações particulares. Por exemplo, no SISU de 2023.1 na UFRJ, rodou até 817, pouquinho na lista de espera. No SISU de 2022.1 na UFRJ, rodou até 816, pouquinho também. Então, acaba que foi bem próximo, mas no SISU 2023.1 rodou menos, né? Mas eu espero, de verdade, que a gente tenha uma leve queda ali nos cortes finais, ou seja, no corte do último chamado. Mas assim, não são todas as faculdades. Então, para você saber exatamente como que estão suas chances, faça isso. De verdade, as listas de espera rodam muito no SISU de 2023. Então, vai verificando nas faculdades que você tem chance, vai verificando, por exemplo, se você não está com uma nota muito boa e tal, e está com disposição de ir para outros lugares, verifica outros cursos, outras faculdades que aumentam mais a sua nota, sabe? E aí você vai vendo como que foi o último chamado, porque muito provavelmente, se a sua nota ela tá acima ali do último chamado da lista de espera do SISU de 2022.2, tem uma chance grande de você conseguir a sua aprovação aí nesse próximo SISU, beleza? Então, é isso que eu recomendo muito para vocês, é um parâmetro muito bom que a gente tem, porque as notas foram similares em relação ao ano passado, então pega o SISU de 2022.2, verifica as listas de espera, você vê isso no site da instituição e você realmente vai ver, compara com a sua nota atual, como que tá ela, se ela tá mais alta, se ela tá um pouco mais baixa e tal, para você poder decidir fazer a melhor decisão possível. Verdade, são muitas vagas no SISU do meio do ano, muita gente que já foi aprovada coloca nota só para falar que passou em outra instituição e tal, para colecionar a aprovação. Então as listas de espera rodam muito. Então tenha muita atenção em escolher a sua lista de espera. Um ponto importante, galera, é porque, por exemplo, no meu ano eu estava muito mais perto na UF do que na UFRJ, né? O meu objetivo era ficar no Rio e tal, e eu fiquei muito em dúvida até o último dia de SISU se eu colocava UF ou UFRJ. Aí eu falei assim, cara, eu gostei da UFRN, de verdade, eu tinha gostado, eu visitei lá, gostei mesmo, e eu falei assim, pô, de verdade, vou arriscar o UFRJ. O UFRJ é meu grande objetivo. Eu vou arriscar e tomara que dê certo, sabe? Eu fiquei em dúvida até o último dia, porque minhas chances eram muito maiores na UF. Acabou que eu arrisquei o UFRJ, consegui a minha aprovação no mesmo dia que eu conseguiria da UF. Eu lembro que saiu um pouco antes o resultado da UF, eu falei, caraca, eu teria passado, que droga, que arrependimento, não sei o quê. E aí, logo depois, algumas horas depois, saiu o resultado da UFRJ e, cara, foi uma felicidade tão grande. Comecei a pular, eu chorei de verdade, porque era algo que eu não esperava, foi uma surpresa pra mim. Aí eu aprovei na primeira lista de espera ali para a UFRJ no ano de 2021.2. Então, de verdade, também segue um pouco seu coração, sua intuição. Pensa ali se você realmente vai ser feliz cursando os anos da sua graduação naquela instituição e tal. Porque eu segui minha intuição, meu coração naquela hora. Lógico que razão envolvida também e tal, eu sabia que tinha chance,
mas pra mim a chance na UF era muito maior e eu segui meu coração, minha intuição e no final deu tudo certo, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Então de verdade, eu vou estar torcendo demais pra vocês aí, sabe? Eu sei que é um período de muita tensão e tal, esperando as listas de espera pra sair e tal, fazendo cálculos malucos. Podem contar comigo, meu Instagram, @marcos.vasque e tal, vou estar abrindo caixinha de pergunta para ajudar o pessoal. Não vou estar sempre porque, né, eu tô no final de período, então é muita prova. E eu espero de verdade que essa dica que eu dei realmente consiga ajudar vocês. Verifica as listas de espera do SISU anterior, do SISU de 2022.2, que teve um padrão parecido aí com o que a gente está tendo esse ano. Eu acredito que tem uma leve queda, inclusive, tá? E ver como é que tá a sua nota em relação ao último chamado. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô aqui. Segue lá no Instagram, @marcos.vasque. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like para ajudar aqui o trabalho. Comenta aí embaixo como é que estão suas perspectivas aí para esse SISU, o que você espera e tal, para a gente poder também ter uma discussão e poder saber mais ou menos como é que vai funcionar isso tudo. Lembrando que existem grupos de Telegram de SISU, se eu não me engano, as comissões, né, por exemplo, em medicina, eles fazem esse tipo de coisa. Nos outros cursos eu não sei se existe, mas existem grupos de simulação de SISU, existem grupos que os veteranos ajudam, então você pode também procurar um veterano ali da sua respectiva instituição, do curso do seu interesse, para você pesquisar, saber um pouco mais sobre aquela instituição, saber mais ou menos como é que é o padrão do SISU. Isso é muito relevante também, foi algo que eu fiz no que eu consegui a minha aprovação. Beleza, pessoal? Então é isso, um beijo e até a próxima. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e comenta aí embaixo quais são as suas perspectivas aí para esse SISU. Tchau!